Bom, de volta a mais um episódio aqui do podcast da UTM Editora, direto da Latibus, Feira Latino-Americana de Transporte de Passageiros e Mobilidade. Nessa mesa agora nós iremos falar sobre transição energética e eu quero apresentar os convidados. Estou com o Paulo Gentil, da Nets Engenharia. Paulo, bem-vindo, boa tarde. Boa tarde. Estamos aqui também com o professor Márcio D'Agosto, do IBTS e PLVB. Professor, bem-vindo. Obrigado, Rodrigo. E estamos também com o Wagner Fonseca, da Nets Engenharia. Wagner, obrigado pela presença. Wagner, amigo de longa data aqui da casa. O professor Márcio também, o Paulo também. E a gente vai falar um pouco sobre transição energética. Vamos lá. Estamos na feira de ônibus, né, mobilidade. A pergunta que eu faço para vocês aqui, para a gente começar, é como que a transição energética, né, vem e vai revolucionar o transporte de passageiros, né? A gente está vendo aqui ônibus a bateria, ônibus elétrico, a gente está vendo chassi a gás. Como que isso vai revolucionar o transporte de passageiro e impactar as cidades onde a gente vive? Podemos começar um de cada vez aqui para ficar mais fácil. Quer começar, Márcio? Até você mediou um painel agora sobre isso. Sim, também, a gente né? acabou de mediar um painel, quer dizer, foi um painel justamente sobre essa questão da transição energética, idealmente para o caso dos ônibus, né? Mas foi na sequência também de um painel sobre tecnologias para ônibus. Então o que a gente viu aqui na feira é que de fato hoje é uma realidade, né? A gente tem as mais diversas opções de fonte de energia que podem ser usadas em ônibus, né? Veículo elétrico a bateria, veículo a gás ou biogás e obviamente a gente continua podendo usar o diesel com adição de biocombustível, né? Biodiesel a gente usa 10% no Brasil e pode até usar mais. Quer dizer, a princípio o que a gente viu aqui é que para a realidade do Brasil as alternativas estão postas, tecnologia existe e fornecimento de energia também, né? Os panelistas lá das empresas de distribuição de energia, tanto as tradicionais quanto as entrantes agora da questão de energia elétrica, se disponibilizaram, demonstraram que tem capacidade de oferecer energia para isso. O que a gente precisa ver agora, Rodrigo, é como que viabiliza isso, né? Porque você tem uma questão financeira envolvida, né? Tem um modelo de negócio que tem que ser repensado, então tem um bom trabalho aí pela frente. Legal. E do que você viu aqui, Paulo, na feira? Você visitou os estandes, visitou enfim, as montadoras? O que você enxergou que vem contribuindo para essa transição e como é que você enxerga isso? Bom, acho que na minha visão o principal destaque é o crescimento da eletromobilidade, né? Então, algumas edições atrás dessa feira, você via pouca oferta de veículos elétricos movidos a bateria, né? E hoje você vê, temos algumas surpresas, não só as montadoras tradicionais apresentando seus chassis, né, para esse tipo de aplicação, como também empresas brasileiras como a Marco Polo e a Eletra, né? Sim. Com ônibus integrais, a bateria, movidos a eletricidade e a bateria. Isso eu acho muito importante para o país, que você consolida esse tipo de tecnologia. Como o professor Márcio falou, a chegada também de players novos no segmento, né, de transporte público, que são as companhias e distribuidoras de eletricidade, né, geração e distribuição de eletricidade, que têm muito interesse nesse segmento, né? Então elas também estão chegando, isso vai impulsionar muito a introdução dessa nova tecnologia. E além disso, já existem as tecnologias que já são consolidadas, né? Por exemplo, o gás natural, eu mesmo, ao longo da minha carreira, nos últimos 35 anos, eu trabalhei pelo menos os 15 primeiros anos da minha carreira em viabilização de gás natural para ônibus urbano. Legal. Eu trabalhava numa montadora que era a única que fazia esse tipo de aplicação no Brasil, né, na época. Então, assim, eu conheço bem o que é o gás natural. E como o professor disse, as tecnologias estão disponíveis, né? Além do diesel, que vai vir aí o Euro 6, ele não vai ser substituído imediatamente, né, obviamente. E o advento de combustíveis, biocombustíveis, né? Talvez num futuro mais para frente, o HVO, né, que pode ser uma opção também, o próprio biodiesel, enfim. Então acho que a gente tem no país uma série de alternativas viáveis, né? O domínio da tecnologia já existe e houve um crescimento. Além disso, esse crescimento, o surgimento de novos players, que até um tempo atrás era impensável você achar que, por exemplo, uma encarroçadora de ônibus viraria um fabricante de veículo, né, integral, né? Enfim, isso aí vai mudar muito a regra do jogo, né? E é isso aí,
essa transição, para mim, ela faz muito mais sentido no transporte público urbano, porque não dá mais para viver em cidades como São Paulo, Rio, enfim, Belo Horizonte, outros grandes centros urbanos, emitindo fuligem, fumaça, enfim, gases poluentes, né? Por mais que você tenha tecnologias limpas, né? Mas mesmo assim você ainda tem a questão da poluição ambiental, sem falar do dito CO2, né? CO2, né? Mas o mais importante que eu queria falar, assim, quando fala de eletromobilidade, e que parece que se esqueceu, ultimamente o debate da eletromobilidade ficou muito em cima do CO2. Na realidade, quando a eletromobilidade voltou à tona na metade da década dos anos 2000, a questão principal é eficiência energética, né? Ou seja, você substitui uma máquina térmica pouco eficiente, que é o motor a combustão, por um motor elétrico que tem uma alta eficiência. Tá? Essa é a questão central, né? Então, usar energia com mais sabedoria, né, professor? Acho que é isso aí. Isso mesmo. Ficar jogando energia no lixo passou a época. E a questão do poluente atmosférico local, né? Uhum. Também é zero emissão, uso final. Né? Legal. Bacana. Ô Wagner, e você vive testando coisas novas, né? O Paulo agora também na Nets. O que você vê na Nets ou no seu dia a dia das tecnologias que vocês testam, né? Enfim, sem falar cliente, nada mais. O que tem de mais promissor assim para aplicação agora e com resultados realmente efetivos na redução de emissões e de aplicações realmente dessas tecnologias? Então, a gente tem muita oportunidade de fazer testes, né, com diferentes combustíveis, etc. Nós já testamos desde ônibus a hidrogênio até agora, ultimamente, testes com ônibus elétricos e até com célula de combustível. Legal. Então, eu vejo assim, a mesma coisa, eu concordo primeiro com a limpeza das cidades, que é a parte principal de tudo, e a eficiência energética dos ônibus. Então, a gente tem trabalhado bastante com ônibus elétricos, né? E testes com ônibus elétricos e homologação de ônibus elétricos também. A gente vê que o aproveitamento energético dos ônibus é bem melhor e você tem assim uma grande vantagem da não poluição ambiental. Acho que é isso. Legal. E as possibilidades, como o Paulo falou, o combustível diesel vai continuar sendo importante ainda. A gente tem aí opções como a HVO, que eu acho que em breve também deve entrar no sistema e é bem menos poluente, mas não deixa de ser ainda um motor diesel, né, com baixa eficiência. Mais ou menos é isso aí. Legal. O Euro 6 vem para ônibus também, né? Não é só caminhões, sim, né? Vem Vem para ônibus ônibus. também. Posso complementar Claro, o Wagner? fica à vontade, a conversa é nossa. A gente está falando muito das novas tecnologias, né? Mas, por exemplo, a Nets acabou de fazer, ontem mesmo eu dei uma palestra, não tem problema falar de fabricante. Não, claro que não. Nós estamos fazendo um trabalho para Marco Polo desde janeiro e ainda não acabou, ele está uns 80% dele feito. A Marco Polo lançou uma família nova de carrocerias, né? E aí nós fomos contratados pela Marco Polo para ver, falar assim, olha, a gente investiu muito na otimização do coeficiente de penetração aerodinâmica da carroceria. Então parece que houve uma melhoria da ordem de 10% em relação à família anterior. E da massa, a redução do peso da carroceria. E aí eles pediram, vocês conseguem quantificar? Então a Nets desenvolveu, nós usamos uma metodologia da SAE, a norma SAEJ 1526, que é uma norma específica para consumo de combustível de caminhões e ônibus, né? E essa norma é uma norma de engenharia usada, tem como resultado a maior acurácia possível do ponto de vista estatístico dos dados, né? E então ela conta com uma coleta de dados, uma análise estatística profunda para determinar o resultado real, né, de consumo de combustível. Então, nesses testes, né, nós fizemos testes com 3 faixas de velocidades em campo de prova, cada faixa de velocidade, 3 baterias de 10 voltas pelo campo, controlando todas as condições externas que podem afetar um teste de consumo de combustível, condições atmosféricas, mesmo motorista, mesma ordem de marcha, mesmo chassi, enfim. Que era para pegar o efeito só da carroceria. E depois, todos os resultados coletados, que
passasse de 2% de desvio padrão eram expurgados, e aí nós só tratávamos esses dados dentro desse intervalo dentro desse desvio padrão, né? E com um intervalo de confiança de 95%, o que significa o seguinte: se você repetir o teste 100 vezes, 95 vezes vai dar o mesmo resultado, né? E nós chegamos num resultado de comparação entre uma geração e outra da própria Marco Polo, de uma melhoria de 2% de consumo de combustível. E em relação ao principal concorrente dele, 6%. Então você veja bem, mesmo você tendo diesel ainda na base, né? O cara não, a empresa não é um fabricante de chassi, de motor, mas com um trabalho de engenharia você consegue, né? você consegue reduzir. Isso é importante para o bolso do frotista. Exato. E para o meio ambiente. Você está reduzindo 6% de queima de combustível, está emitindo menos carbono, Exato. emitindo menos poluente, enfim, né? E no ônibus, o papel do motorista no transporte de passageiros, especialmente no urbano, o papel do motorista é fundamental, né? Sem Porque dúvida. anda e para, anda e para, anda e para. Eu lembro que, quando eu entrei na Scania, um dos assuntos era o câmbio automático no ônibus, no transporte urbano. O mercado tinha uma resistência ao câmbio automático, por conta, né, do motorista ficar ali, né? Passando marcha o tempo todo e tal, mas poxa, anda, para, quanto menos. O automático vai te dar muito mais eficiência, né? Uhum. Vocês enxergam Claro, os veículos estão cada vez mais tecnológicos, né? Os chassis, agora o motor Euro 6, os veículos com muito mais tecnologia, mas como é que essa tecnologia chega no motorista para que ele também conduza com mais eficiência, né? Porque não adianta ser um caminhão, o ônibus elétrico ou o melhor, ter muita tecnologia, se você não tem o condutor ali também preparado para utilizar isso da melhor forma possível, né? Como é que vocês enxergam um pouco isso no transporte de passageiros? Vocês têm algum case ou algum histórico? Na verdade, eu te diria o seguinte, complementando um pouco o que o Paulo falou primeiro, tá? A gente estava lá no painel de tecnologias e tinham 2 representantes de encarroçadores, né? Marco Polo e Caio. Uhum. Né? E aí foi feita uma pergunta sobre o papel do encarroçador, né? Nesse momento que você está oferecendo, por exemplo, um ônibus elétrico. O papel do encarroçador nesse momento é um papel chave, né? Porque ele tem que começar a pensar numa carroceria que tem que ser um pouco mais leve, dado que eu vou ter que embarcar, né, um banco de baterias que é potencialmente um pouco mais pesado do que aquilo que a gente tinha no ônibus de sistema de propulsão convencional. Eventualmente essas baterias vão ser colocadas no teto do veículo, né? Quer dizer, você tem uma nova arquitetura de carroceria de ônibus, né? Não é o mesmo projeto adaptado. Inclusive isso já tinha sido um questionamento, né, de um fabricante de ônibus elétrico. Assim, não dá para eu usar a mesma carroceria que eu coloco num veículo convencional. Eles têm que estar muito próximos uns dos outros, né? Num veículo elétrico. Então, aí você tem 2 questões, né? Você tem a questão da nova arquitetura da carroceria para poder, de uma certa forma, considerar que eu vou colocar baterias no teto. Você tem que ter um trabalho de alívio de peso da carroceria para poder, de alguma forma, compensar esse peso adicional, né? E aí, isso é um trabalho que tem que ser feito, dado que aqui no Brasil a gente tem essa característica de que o mercado de ônibus brasileiro, ele é um mercado que os fabricantes de carroceria, né, fabricam carroceria, os fabricantes de chassi fabricam chassi. Quando você começa a ter essa possibilidade do fabricante de carroceria produzir o ônibus inteiro, é interessante. Sim. Porque ele consegue integrar essas coisas todas. Aí agora falando um pouco da questão do motorista. Segunda-feira eu estava acompanhando uma operação de um caminhão elétrico e estava justamente conversando com o motorista sobre isso. Quer dizer, esse motorista do caminhão elétrico, ele tem que ter uma formação diferenciada, né? Ele tem que começar a ter atenção, né? A gente estava conversando, eu e o Paulo, um pouco antes, como é que eu gerencio, né? Como é que esse homem que está controlando o veículo gerencia, por exemplo, carga de bateria, para não deixar chegar num ponto crítico de carregamento. Quer dizer, ele tem que receber essa informação, né? Ele tem que ter esse treinamento. Como que esse homem que está dirigindo um veículo elétrico, ele dosa o pé do acelerador para não dar um torque muito grande, porque o motor elétrico já tem uma característica de torque alto, e, por exemplo, desgastar mais o pneu, né? Que isso é uma outra questão. Ou derrubar um passageiro também, né? Ou derrubar um passageiro, quer dizer. Então, aí eu vejo várias oportunidades interessantes de mercado, né? Olha
oportunidade interessante de engenharia automotiva, de treinamento de pessoal, da questão social, que estão junto, né, dessa nova indústria que a gente está trazendo para cá, viu? Legal, bacana, muito bom. Wagner, tem algum complemento? E o motorista, porque todo mundo pensa assim, o motorista de um ônibus elétrico é mais fácil dirigir um ônibus elétrico que um ônibus convencional, diesel, etc. Mas isso não é bem verdade. Existe uma série de trabalhos que você tem que fazer de preparação do motorista para que ele dirija o ônibus de forma correta. Por exemplo, aproveitar, por exemplo, o sistema de aceleração, como ele vai fazer, como o professor falou, desaceleração. Então, o processo de regeneração, por exemplo, da própria bateria e do sistema de frenagem é altamente importante e o motorista precisa ser preparado para isso. Ela muda bastante quando você entra no veículo elétrico. Então, parece que não precisa de treinamento, por exemplo, para motorista que vai dirigir o ônibus elétrico, por exemplo, mas vai precisar de um treinamento bastante específico. Legal. E questão de infraestrutura, acho que as grandes empresas, né, que com garagens, tudo, acho que é uma preparação mais, vamos dizer, mais acessível, né? Você ter o ponto de abastecimento ali nos operadores, né? Então o ônibus sai para trabalhar, carregou de manhã, teoricamente esse carregamento deve durar como que o operador se programa para isso? Dura o dia inteiro, não dura o dia inteiro, essa autonomia? Vocês têm um pouco de estudo sobre isso ou não? Sim. Voltando, deixa eu só voltar a questão do motorista. Fica à vontade. Assim, a gente tem a NETS, a gente tem acompanhado muito essa questão do motorista, complementando o que o professor falou e o que o Wagner, e a gente tem tentado acompanhar com quem está na frente. Tá. Então a gente tem seguido muito o mercado americano, como está a transição energética para o elétrico nos Estados Unidos e como está essa transição energética para o elétrico na Europa, né? A questão do treinamento do motorista é fundamental antes do início da operação de qualquer frota de veículos elétricos. Por quê? O estilo de direção do motorista no ônibus elétrico ele pode afetar seriamente a vida da bateria. A forma de carregamento, aqui vale para ônibus, vale para caminhões, vale para qualquer frota de automóvel, frota de utilitário, frota de van, frota de ônibus, frota de caminhão de lixo, enfim. A ação do motorista, se ele conduzir errado o veículo elétrico, ele pode comprometer seriamente a vida da bateria e aí num curto espaço de tempo, muito antes daqueles 8 anos que os fabricantes preconizam que é a duração da bateria, ele vai ter uma surpresa desagradável, né? E se você colocar isso considerar a dimensão de uma frota, que não é um usuário pessoa física, né? Que vai ter, não é um carro, dois carros, você vai ter lá 100 ônibus, 200 ônibus, 300 ônibus. Sim. Se isso começar a acontecer, vai ser o desastre. E 300 ônibus que tem mais de um motorista, né? Porque 300 na verdade ônibus, esses ônibus rodam muito mais do que muito mais uma do que jornada um de motorista, trabalho né? de um motorista. Então, essa questão eles falam muito do slow acceleration, né? Quer dizer, acelerar devagar, o smoothly braking, frenagem suave, e usando os recursos da frenagem regenerativa, que recupera energia, tá? Esses são 2 itens principais, né? E tem um terceiro que você falou do carregamento. O carregamento no Brasil ainda está meio nebuloso como vai ser, principalmente no ônibus urbano, mas assim, o que você falou muito provavelmente não vai acontecer. Não é esse formato. Vai ter que ter o carregamento de oportunidade. Sim. Então você vai ter que ter é o melhor modelo, ainda não está definido, tá nebuloso, mas precisa ser, porque você não vai conseguir pegar uma garagem de 200 ônibus e carregar ao mesmo tempo. Você não vai ter... vai faltar energia elétrica. Não é isso, mas vai dar problema de carga no sistema elétrico. É que nem você ligar 200 chuveiros elétricos ao mesmo tempo, né? Você tem energia para isso, mas você não tem carga para isso. Então, assim, isso tudo vai ter que ser adequado. Vai se ajustar? Vai se ajustar. As empresas de eletricidade estão entrando no jogo. Por exemplo, uma Raizen comprou uma empresa chamada Tupinambá, que fabrica carregador de veículos elétricos inteligentes. Para que tudo isso? Porque ela já está vendo que vai haver uma demanda de você ter que
espalhar pela cidade carregadores, e no sistema de transporte público vai ser igual, para justamente você ter esse carregamento de oportunidade. E você vai ter que treinar o motorista. Isso na Europa e nos Estados Unidos acontece também, né? Só dar o último exemplo, em Gotemburgo eles vão iniciar a operação de 150 ônibus Volvo elétricos. Eles estão treinando 750 motoristas antes do início da operação. Porque se você não tiver esse treinamento, pode dar um problema muito sério. E outra coisa, as frotas hoje, elas vão ter que melhorar muito, mas muito, 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 a forma de como eles gerenciam o uso da bateria. Então tem que respeitar aquela faixa de 20% e 80%. Não deixar chegar a zero. Não deixar chegar menos, nem no máximo, né? Não vou citar nomes, porque hoje nós temos 46 ônibus elétricos no Brasil. 46? Só rodando? Quer dizer, São Paulo tem 14 mil, então não é nada, né? Mas desses, eu não posso... Mas assim, num desses felizardos que já tem alguns ônibus elétricos, a gente vê que os motoristas não usam freio regenerativo. Pior dos mundos, né? Na verdade. É o pior dos mundos, exatamente. Não Então, porque não sabem? Não sabem, são mal treinados, enfim. É porque são motoristas de veículo a diesel, né? Então, na verdade, ele tem... Aí o empresário compra um ônibus de 2 milhões de reais aí e coloca para... Eu não tenho ideia de quanto custa um banco de bateria de um veículo desse aqui, mas só para você ter uma ideia, de um i3, que é um automóvel pequeno, né? Ela está 100 mil reais. Então, mas é mais ou menos, mas deve ser proporcional, né? É proporcional, e eu acho que assim, pelo menos... Se você pensar aí num ônibus elétrico, eu acho que uns 40% do preço do ônibus é banco de bateria. Sim. Entendeu? 40%, 45%. Então, na verdade, você já vê que ele é o ativo mais caro, é o coração do veículo ali. Por baixo. Tem que cuidar bem da bateria. Agora, nesse painel que a gente mediou agora de tarde, de transição energética, eu fiquei bastante feliz, né? Pelo menos um relato, né, dos palestrantes que estavam lá presentes. Aí estava a Raizen, estava a Vibra Energia, a Enel. Todos eles me pareceram muito conscientes de que tem que dar suprimento de infraestrutura para recarga de veículo elétrico. Claro que uma Vibra, uma Raizen tem outras formas de energia que eles também continuarão vendendo, né? Quer dizer, biogás é um caso, né? Uma possibilidade, né? Energia de biomassa, o próprio diesel não vai deixar de ser usado, né? Isso a gente sabe que isso não vai acontecer, não vai deixar de ser usado. Mas eu percebi que aquela preocupação inicial que eu tinha um pouco de, será que a gente vai ter crescimento de infraestrutura meio que proporcional ao crescimento do uso do veículo elétrico? Parece que vai. Agora, uma coisa que eu gostaria de deixar de falar aqui para vocês é o seguinte, a gente vem batendo um pouco nessa tecla, né? Eu acho que quando a gente trata da questão da eletromobilidade no Brasil, deveria de alguma forma isso ser organizado para que eu fizesse a transição energética, tá, de veículos elétricos, veículos que são veículos pesados a diesel. Então, estou falando o quê? De ônibus urbano, caminhão urbano, né? Automóvel no Brasil já tem pelo menos 3 alternativas. Posso usar gasolina, posso usar etanol, posso usar gás natural. Quer dizer, então, mas você acha que não deve eletrificar automóvel? Não, você pode até eletrificar os automóveis, você pode até aumentar a malha de portos de recarga para o automóvel, mas eu acho que deveria ter, de alguma forma, né, uma priorização, talvez, o gestor público olhando um pouco mais, né, para que você pudesse efetivamente ter a instalação de infraestrutura para caminhões urbanos, em determinados segmentos que você tem melhor utilização e oportunidade, para ônibus urbanos, né, de passageiro, que a gente está... Porque, olha só, a frota de ônibus urbano é menos de 1% da frota de automóveis, né, de veículos, e atende 50% da atividade de transporte de passageiro, quer dizer, é um benefício social gigantesco. Né? Eu estou falando aí de 10% da energia. Quer dizer, eu não estou falando que você vai impactar sensivelmente, né, o suprimento de energia. Tem uma lógica aí que eu não tenho visto isso ser divulgado, eu não tenho visto a preocupação, por exemplo, do poder público, seja em que esfera for, municipal, estadual ou federal, de reconhecer essa peculiaridade do Brasil, né? Eu acho que isso a gente precisa falar sempre. E eu acho que esse ponto que você falou, desculpa, Paulo, só, as coisas no Brasil acontecem meio top-down, né? Assim, né?
A gente fala muito lá no PLVB essa transição energética, o embarcador que puxa a fila e tal. E no transporte público quem puxa é o município, né? Que demanda do operador, que vai demandar do empresário, né? Então acho que vai vir, acho que municípios, cidades que busquem realmente esse transporte mais sustentável, que de repente tem uma tarifa subsidiada, que pensem numa forma de ter uma mobilidade mais sustentável, eles vão fomentar isso. Eu acho que, eu não sei, no meu ponto de vista vai vir muito o push, né? Essa forçação vai vir da municipalidade e talvez aí acelere um pouco em algumas regiões onde tem mais dinheiro, onde tem mais infraestrutura, onde realmente tem esse desenvolvimento mais avançado, né? Olha, eu estava conversando aqui, tinha um bate-papo de pessoas envolvidas com a eletromobilidade, não só a eletromobilidade, mas as tecnologias limpas, né? Pega aqui um exemplo de São Paulo, serve para o Rio, enfim. Sim. Você pega o corredor Santo Amaro, hoje, você vai lá, ele é barulhento, tem fumaça pra caramba, tem poluição, você fica no ponto de ônibus, você respira aquilo, você fuma um cigarro a cada não sei quantos minutos, né? Você imagina aquele corredor daqui a 2 anos, porque a população não vai se dar conta, não vai perceber, mas daqui a 2 anos, se você se pensar, imagina, né, todos os ônibus operando aquele corredor sendo movidos a bateria. Você vai reduzir o nível de ruído do corredor Santo Amaro muito. Exato. Você vai zerar a emissão de poluentes para o cara ali. Você vai recuperar uma área da cidade, uma área degradada. Quem quer morar hoje virada para o corredor de ônibus? Vai ser possível você recuperar a cidade. Vai ficar limpo, vai ficar menos barulhento, né? A hora que você tiver 14 mil ônibus elétricos em São Paulo, a barulheira da cidade vai reduzir. Vai reduzir. Né? Não, talvez isso que você falou, você trabalhar por regiões, né? E o que o professor falou, esse é o caminho. Você tirar automóvel, você jogar esse cara aqui do automóvel. Assim, quem quer comprar um carro elétrico, como pessoa física, tudo bem, vai pagar. Hoje em dia o TCO não vale a pena. Só se você quiser gastar dinheiro e achar que é legalzinho e tal, beleza. Mas assim, o mais importante é você sair do carro e ir para o transporte público, para o metrô, para o trem, para o ônibus elétrico. Tudo isso vai melhorar a vida da cidade como um todo, né? Exato. Eu acho que esse é o caminho, a gente melhorar a vida da cidade. Então a prioridade para mim tem que ser eletrificar o transporte público, possibilitar transporte de bens, aquele pick-up and delivery, né? Dos grandes centros urbanos, sei lá, caminhão de lixo, caminhão de, sei lá, concreto, não sei, caminhões que trabalham dentro da cidade, também eletrificar esses veículos, né? Essa seria a prioridade. Carro, eu não vejo como last mile, né? E a gente vê um movimento grande dos caras do e-commerce, né? Você pega todo mundo comprando o caminhãozinho da BYD, da Jack Motors, né? Bastante, assim, o próprio Mercado Livre, né? Sim. Magalu. Sim. Então, assim, tem muitos caminhõezinhos elétricos hoje fazendo entrega nesse last mile, né? Eu acho que é isso, assim, as empresas entenderam essa necessidade. Eu acho que o governo, a municipalidade está entendendo isso também. E você vê propaganda da Ambev falando de sustentabilidade, ele fala da fábrica, mas ele fala que ele tem uma frota hoje circulante com 250 caminhões elétricos. Ele coloca isso na propaganda. Quando que o transporte era levado, era colocado numa propaganda na televisão? A gente vê pouco isso, né? Então você vê que como o transporte está dentro dessa cadeia sustentável da empresa, né? Assim como é o transporte de passageiros, né? Muito legal, gente. Muito legal essa conversa. Wagner, você quer complementar alguma coisa? Não, eu acho que a gente trabalhando nessa linha, né, do meio ambiente, da sustentabilidade das cidades, que o Paulo acabou de falar, eu tenho uma história que há muito tempo atrás, quando o São Paulo tinha uma tendência a ter veículo a gás, né? Eu comprei um apartamento no centro de São Paulo, porque eu achava que São Paulo ia ficar uma cidade limpíssima. Não aconteceu. Vamos ver agora se vai, né? Se agora vai, né? Legal. Tomara, mas acho que não deu certo na época. Eu acho que agora vai. Acho que a gente não chega no nível do Rio, né? Ainda de uma cidade bonita, né? Não, bonita não. Outra paisagem coisa, né? E tal, né? Mas a gente vai ficar bonito. Não dá, aí não dá. A briga é injusta, vai ficar né, melhor, né? A lista é injusta. Gente, obrigado, Paulo, professor Márcio. Obrigado. Wagner, obrigado. Pessoal, obrigado aí quem assistiu e convite ainda mais um dia de Latibus para vocês. Vem assistir, vem participar aqui conosco. Um abraço.
Show de bola, pessoal. Obrigado. Obrigado. Você Agradeço. trabalhou com carro